Queridos irmãos, eu quero vos saudar com a doce paz que há na pessoa bendita de Jesus Cristo. É um prazer estar na companhia dos que amam ouvir e praticar a palavra de Deus, pois o homem que a ouve é feliz, e o homem que a pratica é como aquele que colocou a casa sobre a rocha. Sopra o vento que soprar, ele não vai cair. Nesta manhã, é um prazer estar na tua companhia e o tema do nosso devocional é os nãos de Deus. Para isso eu quero ler com você Provérbios capítulo 16, o versículo 1, que disse o sábio: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Ao orarmos a Deus, faz parte da nossa natureza sempre esperarmos o sim de Deus. Sempre esperarmos que Deus responda às nossas orações com um vou fazer. Nem sempre é assim. Na verdade, ainda bem que nem sempre é assim. Porque a nós é vedado o enxergar o amanhã. O homem não conhece o porvir. O homem não conhece depois da curva. Deus está agora no ontem, agora no hoje, agora no amanhã. Deus conhece o futuro. Deus vê depois da tempestade. Deus enxerga além da curva. Deus vê no escuro. Deus sabe de todas as coisas. E é baseado nisso, na sua soberania, na sua suficiência, que às vezes, ao invés de Deus dizer um sim, ele dá um sonoro não. E os nãos de Deus têm 3 propósitos, ou acontecem por 3 motivos. Deus diz não, primeiro por causa exatamente de propósitos. O não de Deus tem a ver com propósito. Por exemplo, Paulo, quando orou por 3 vezes, ele disse: Deus, tira de mim o espinho na carne. 3 vezes ele pede a Deus para tirar dele esse espinho. A resposta de Deus: não na primeira, não na segunda, e na terceira, a minha graça te basta. Paulo para de orar porque entendeu o não de Deus. E ele disse: me foi dado o espinho para que eu não me gloriasse, me orgulhasse. Jesus orou no Getsêmani e a oração é: Pai, se possível, passa de mim o cálice. Todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus queria o cálice passado, ou seja, não ir para a cruz. Deus, todavia, responde Cristo levando-o ao madeiro. Entender o não de Deus tem a ver com um propósito. Paulo precisava do não de Deus para permanecer humilde. Se Deus tira o espinho de Paulo, Paulo poderia se tornar orgulhoso e perder Deus. Deus manteve o espinho para poder manter a sua presença. Às vezes Deus diz não porque Deus prefere mantê-lo em provas do que perdê-lo do céu. Deus também disse não para Jesus porque estava estritamente ligado ao seu propósito.
Se Deus diz sim, Jesus não vai para a cruz. Se Jesus não vai para a cruz, os nossos pecados, o preço pelo nosso pecado não era pago. O salário do pecado é a morte. Se Jesus não morre, a gente tem que morrer para pagar. A nossa condenação estava efetuada, a sentença que pesava sobre nós teria que ser cobrada. Se Jesus não morre, não há igreja, não há Espírito Santo, não há salvação. Mas graças a Deus, que Deus de vez em quando diz não. Disse não para Paulo para não perdê-lo. Disse não para Jesus para não nos perder. Porque de vez em quando os nãos de Deus têm a ver com propósito. Se eu te disser sim, você sai do propósito, daquilo que eu tenho para a tua vida, daquilo que eu quero fazer com você. Então o não de agora garante o propósito de amanhã. Os nãos de Deus também são temporários. Os nãos de Deus têm a ver com propósito. E os nãos de Deus também são temporários. Lá em Números capítulo 12, versículo 12 e 13, Moisés ora por Miriam. Miriam está leprosa. A Bíblia diz no Números 12 e 13, clamou, pois, Moisés ao Senhor, rogo-te que a cures. Olha a resposta de Deus no versículo 14 de Números 12. Ora, não sejas... disse o Senhor a Moisés, se o teu pai lhe cuspisse no rosto, não ficarias envergonhado 7 dias? Esteja Miriam fechada por 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Deus está dizendo, agora não, Moisés. 7 dias ela vai ficar doente. Às vezes é assim, a gente ora por pessoas pedindo cura que Deus não cura, não na hora. Às vezes uma até morre. Às vezes pede coisas para Deus que Deus diz, ainda não está pronto. Aqui percebe-se claramente que Deus está tratando a humilhação de Miriam. Ela se opôs a Moisés, então Deus está dizendo, o não agora vai tratar o caráter dela. O não agora vai tirar essa rebelião que está dentro dela. E às vezes Deus diz não por causa disso, é temporário. Mas enquanto você está vivendo o não de Deus, Deus está arrancando alguma rebelião de dentro de você. Deus está arrancando alguma meninice, alguma infantilidade espiritual. Então o não de Deus é temporário. O não de Deus diz respeito à maturidade, a entender o tempo certo. Oh, glória! É como um pai que o filho diz, me ensina a dirigir. E o pai diz, você ainda é muito novo. Não agora. É como um filho que o pai, que pede alguma coisa, o pai diz, agora não, porque não estás pronto, ou porque me fizeste alguma coisa que eu preciso que você aprenda. O não de Deus é temporário. Significa que há coisas que você precisa aprender antes que Deus libere a tua bênção. Há circunstâncias que você precisa crescer antes que Deus coloque nas tuas mãos o que Ele quer. Miriam foi 7 dias. E com você, quanto tempo está demorando o não de Deus? Um não momentâneo de Deus. Ainda quanto tempo vai demorar até que você aprenda que Deus quer tirar algo de você para que o sim seja liberado? O não de Deus é propósito, tem a ver com propósito. O não de Deus tem a ver com tempo. Um não que envolve algo momentâneo. O não de Deus também tem a ver com uma correção, uma instrução que tem a ver com vencer pecados. O não de Deus tem a ver como um símbolo de tirar de nós erros, não como um motivo específico, não como propósitos. Deus tem um propósito, por isso diz não. Diferente do que você pediu, é o propósito de Deus, Deus diz não. Deus também diz não temporário, porque Deus está corrigindo coisas, te preparando para coisas. Deus dá não temporário.
Mas o não de Deus também tem a ver com motivos específicos. Moisés recebeu o não de Deus porque bateu na rocha quando Deus disse para tocar. Deuteronômio 3, Deus diz para Moisés: não insista, tu não entrarás na terra. Como não, porque você pecou quando não deveria pecar, eu vou te eximir de conquistas, eu vou te tirar de lugares, de posições, eu não vou te permitir chegar a lugares por causa dos teus erros. Não, Moisés. Deus disse não para Moisés. Deus disse não para Davi. Quando Davi peca, pede misericórdia a Deus por causa da criança que nasce doente, filha de Davi com Betseba. Deus disse não, Davi, porque o não de Deus tinha a ver com uma correção por causa dos pecados. Quantas vezes Deus nos diz não, porque ao invés de escolhê-lo, na hora de escolhê-lo, escolhemos o erro. Na hora de ser fiel, escolhemos a mentira, o engano, e Deus simplesmente diz não. Eu queria que você entendesse que muitas vezes o não de Deus é o escape da tua alma. O não de Deus é a tua vitória, porque algumas vezes o maior perigo é Deus te dizer sim. Lembre-se do profeta Balaão. Balaão orou, Deus disse não, Balaão, não vai. Balaão orou de novo: Deus, mas eu só vou falar o que o Senhor mandar. Deus disse: Balaão, o dinheiro dele não precisa de ti, não vai. A Balaão ora de novo. Aí Deus diz: pode ir, Balaão, vai e profetiza o que eu colocar na tua boca. Mas enquanto a Balaão saía de casa, no caminho Deus coloca um anjo com a espada desembanhada para matar Balaão. A mula enxerga e Balaão não enxerga. Algumas vezes o sim de Deus é a nossa derrota, porque a gente fica insistindo. Aprenda com Jesus. Ore para passar o cálice, mas se Deus te disser não, pare de orar. Aprenda com Paulo, orou 3 vezes, mas quando Deus disse a graça te basta, não continue orações de coisas que Deus não quer te dar. Ore, até Deus falar alguma coisa, ore, persevere, mas se Deus disser não, pare de orar. Saiba a hora de aceitar o não de Deus e aprender a viver segundo a graça que Deus está te dando para enfrentar estas adversidades. Porque no final das contas, quer sim, quer não, viver o que Deus quer é a melhor coisa, é a melhor instrução, é o melhor caminho. Afinal, a Bíblia diz tudo. 1 João capítulo 4, João escreveu: tudo que pedirmos segundo a vontade dele, ele vos dará. E se pedirmos segundo a sua vontade, temos certeza que vamos receber. Ou seja, não é toda a oração que pedimos ele vai responder, mas aquilo que é feito segundo a sua vontade. E se recebemos um não segundo a vontade de Deus, essa vontade é perfeita. Se recebemos um sim segundo a vontade de Deus, a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Se o teu coração preparou planos, espere a resposta da boca de Deus. Se você receber um não de Deus, saiba que com certeza esta é a melhor resposta para a tua vida. Que Deus te abençoe.